Bom, pessoal, já vou cumprimentar aqui para conversar conosco mais uma vez o advogado criminalista e membro do grupo Prerrogativas, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai. Cacai, bom dia. Bom dia, Anderson. Alegria estar mais uma vez aqui com você e com as pessoas que te acompanham. Obrigado, Cacai, pela tua presença aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez, para a gente falar um pouco sobre os temas importantes relativos à justiça, também à política, que se relacionam, obviamente, com a política no país. Enfim, o Cacai, eu queria começar por essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal, em sua primeira turma, negou, na última sexta-feira, os chamados embargos de declaração, que é um instrumento processual aí utilizado apenas para corrigir eventuais omissões, contradições ou obscuridades no acórdão de um julgamento. Esse embargo de declaração foi impetrado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 6 réus que foram condenados por tentativa de golpe de Estado lá pela primeira turma. Votaram o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, o Cristiano Zanin e a Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux, que deixou a primeira turma recentemente, preferiu não participar da análise desse recurso. Ele poderia participar, mas preferiu não atuar nesse julgamento, na análise desse recurso do ex-presidente. Diante desse resultado, Cacai, os advogados do Jair Bolsonaro avaliam apresentar a próxima e última medida, os tais dos embargos infringentes, que são capazes de alterar o mérito da sentença. Só que as regras lá no Supremo, para que isso seja aceito, são muito rígidas. Normalmente, esses embargos infringentes, a aceitação desse tipo de situação só se dá quando há 2 votos contra a condenação do réu. Na verdade, a gente lá no Supremo tem 4 votos favoráveis à condenação do Bolsonaro e dos demais réus e 1 contra essa condenação, que foi dado justamente pelo ministro Luiz Fux. Primeiro, Cacai, eu queria uma análise, uma avaliação, só para lembrar aqui aos nossos espectadores, antes de seguir, a votação desses embargos de declaração, ela está mantida, ela segue no Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual, até a próxima sexta-feira. Todos já votaram, mas caso alguém queira mudar o voto, isso ainda está permitido até sexta-feira, quando se encerra o prazo para discussão disso no plenário virtual. Enfim. Cacai, eu queria uma avaliação tua primeiro em relação a essa decisão relativa aos embargos de declaração, esses 4 votos dos ministros da primeira turma do Supremo negando esse embargo. Como é que você avalia? Olha, todos nós que trabalhamos com direito tínhamos absoluta certeza de que esse seria o resultado. Unânime, negativa de embargos, não há contradição ali, não há obscuridade. E qualquer estudante de direito sabe que não cabe embargos infringentes. Evidentemente, os advogados da causa, todos eles sabem que não cabe. Duvido até que entrem com embargos infringentes, porque seria um erro crasso, seria um erro que levaria a um certo ridículo, né? O que se faz muitas vezes é fazer um novo embargo de declaração. Só que o Supremo tem entendido que o segundo embargo de declaração, sem um fundamento real, sem uma óbvia obscuridade ou contradição, eles são procrastinatórios e o Supremo manda arquivar e imediatamente decreta o trânsito em julgado. Isso começou a ocorrer no caso do senador Luiz Estevam, quando o ministro Toffoli era relator há muito tempo atrás, em que no plenário o Toffoli levantou a questão que os embargos eram procrastinatórios e já decretou o trânsito em julgado. Então, é o que aconteceu com o Collor, o ex-presidente da República, que há muito tempo teve também os seus embargos negados, o trânsito em julgado decretado, e a imediata prisão, a determinação da prisão imediata. Então, o que vai acontecer quase certamente é que, você tem razão, até dia 14 está aberta ainda a hipótese de votação, porque alguém, em tese, pode voltar atrás, não vai voltar, o julgamento está terminado. Em seguida, vai ser publicado os acórdãos desses embargos, né, que foi julgamento virtual, e após o acórdão, ao trânsito em julgado. Aí a decretação da prisão é imediata. O Bolsonaro, ele irá fatalmente, e por uma questão de jurisprudência pacífica, ele irá para a Papuda. Todos eles irão para o sistema penitenciário. É assim que funciona. Tanto é que exemplo é bom dar, porque fica mais fácil para quem não tem formação jurídica. Muito recentemente, o Collor foi condenado, transitou em julgado, foi encaminhado ao presídio de Maceió e depois ele tentou a prisão domiciliar e, como os médicos entenderam que ele tinha direito,
a juíza de execução determinou que ele fosse para a prisão domiciliar. Essa é uma questão, Anderson, que vai mobilizar e tem que mobilizar, pelo menos nós, formadores de opinião, vocês jornalistas, a OAB, advogados, o CNJ, as pessoas como um todo. Por quê? Com o trânsito em julgado agora, o ex-presidente Bolsonaro irá para Papuda, já tem até uma cela que está sendo feita lá. Dizem que é uma cela especial. Não tem muita coisa de especial, não, gente. É dentro da Papuda, vai estar preso na Papuda. É só a gente lembrar que há 3 semanas atrás, o Nicolas Sarkozy, que foi presidente da França no começo do ano 2000, ele foi condenado a 5 anos por uma relação considerada espura com o Gaddafi. Foi preso há 3 semanas. A prisão, no entanto, foi revogada ontem porque consideraram que não tinha transitado em julgado. A mesma coisa que aconteceu aqui com o Lula. Só que aqui demorou 2 anos, 580 dias. E o Nicolas Sarkozy, presidente da França, estava preso na prisão da Santé, que é dentro de Paris, e essa prisão tem 18 celas especiais. É assim que funciona no mundo inteiro. É uma cela lá na França, 9 metros quadrados, com direito a uma televisão, ar-condicionado, banheiro privativo, e lá tem uma novidade que o Brasil não tem, que é o fato de ter acesso a um telefone que pode atender e ligar para números autorizados antes pela direção da prisão. Ele foi determinada a soltura dele porque não tinha um trânsito julgado. Aqui não vai acontecer isso. O Supremo, inteligentemente, está esperando, agindo dentro da legislação, esperando o trânsito julgado. É bom a gente ressaltar que o Bolsonaro está preso há 4 meses em uma prisão domiciliar, mas não é nesse processo onde ele foi condenado a 27 anos. Ele está preso naquele processo de obstrução de justiça. Então, o que vai acontecer agora é que vai sair a ordem de prisão, eu estou dizendo dentro de uma lógica jurídica. Eu não tenho nem informação privilegiada e nem bola de cristal. Mas a regra é que o processo penal democrático tem que servir para todo mundo. Por isso é que eu digo que nós temos que mobilizar todos, Anderson. Assim que ele for para Papuda, vai haver um pedido de prisão domiciliar. O que em regra acontece? O juiz de execução manda ouvir os médicos do presídio. Os médicos do presídio, sempre, eu nunca vi diferente, eles dizem o seguinte: nós temos condições sim de cuidar desse detento. Porque se ele admitir que não tem condição, é a falência absoluta do Estado na questão da condução da saúde nos presídios. Seria até divertido se isso acontecesse, porque nós íamos mobilizar o Brasil com essa discussão. Mas não, o médico provavelmente vai dizer que tem condição. Aí os advogados, diligentemente, vão apresentar laudos particulares de médicos sérios, conhecidos, que vão dizer que ele tem risco de morrer na cadeia. Em regra, então, ele tendo condições e preenchendo os requisitos, ele tem que ir para domiciliar. Isso aqui não é vingança. Ninguém está perseguindo o Bolsonaro. A discussão que eu estou colocando, escrevi já 2 artigos, coloquei ontem em 2 programas e quero colocar com você e com as pessoas que estão nos ouvindo, é que se for concedida a prisão domiciliar ao Bolsonaro, se ele tem direito, tem que ser concedida. Imediatamente, eu mesmo quero começar a escrever mais, já escrevi 2 artigos, e falar e chamar o CNJ para uma discussão sobre a necessidade de um mutirão nacional. Ou seja, nós temos 800 mil presos. Milhares no Brasil estão em condições piores que Bolsonaro, tanto de idade quanto de saúde, todas as condições. Essas pessoas, se o Bolsonaro tiver o direito de uma prisão domiciliar, todas têm que ir para uma prisão domiciliar, têm que ir para a tornozeleira eletrônica, têm que ter direito à liberdade condicional. Essa é a discussão. Não, sem perseguição, mas sem privilégio. Então, vai ser muito interessante. O Bolsonaro, que sempre foi um fascista, que sempre criticou a nós, advogados, que dizíamos da necessidade de melhorar o sistema carcerário, sempre disse que, quando aconteceu aquele episódio lá aquele presídio no Maranhão, que separa a cabeça de preso e tal, ele disse a melhor coisa que existe no Maranhão, e citou o nome, o Bar Pedrinha, que era o nome do presídio, sempre dizia que bandido bom é bandido morto, que não tem que ter direito. Talvez ele faça indiretamente, Anderson, uma vantagem para os direitos humanos do Brasil, que é, através da prisão dele, nós discutimos a nível nacional que todas as pessoas em condições semelhantes devem ir para a prisão domiciliar ou para a tornozeleira eletrônica. É isso, sem privilégios, como você coloca muito bem aqui para a gente, viu, Cacá? E é fundamental que haja essa mobilização
em torno do CNJ, caso o Bolsonaro seja concedida a prisão domiciliar para o ex-capitão. Agora, o Cacai, a gente falando um pouco mais sobre esses recursos, os embargos, a gente falou sobre os embargos de declaração que foram recusados, né? A votação se conclui oficialmente na próxima sexta-feira, ainda que todos os magistrados já tenham votado. Enfim, depois desse você deu o passo a passo, como isso deve se dar. Os embargos infringentes, caso sejam recusados pelo Alexandre de Moraes, a defesa do Bolsonaro, ao que tudo indica, deve pedir esses embargos infringentes. O Alexandre de Moraes ele já pode decretar a prisão do Jair Bolsonaro prontamente? A gente pode ter o Bolsonaro preso ainda essa semana, já que o julgamento dos embargos de declaração terminam na sexta-feira. Não sei se no dia seguinte a defesa já vai entrar com embargos infringentes. Caso o Alexandre de Moraes recuse esses embargos, o Bolsonaro pode ser preso ainda essa semana? Anderson, primeiro que eu sou um advogado que atua no Supremo há 40 e tantos anos. Eu duvido que os advogados de Bolsonaro, que são conhecidos, que são competentes, vão entrar com embargos infringentes. Porque seria teratológico, seria algo sem nenhum tipo de fundamento jurídico. Mas eu não quero criticar aqui defesa de ninguém. Certamente não, porque tem que publicar o acórdão dos embargos. Uhum. Esse julgamento que terminará na quarta-feira, como esses votos estão todos eles escritos no julgamento virtual, esse julgamento, a publicação do acordo pode se dar na semana que vem. Não quero pôr data aqui para o Supremo Tribunal, mas, em regra, vai ser rapidamente. Após a publicação do acordo, aí nós vamos ver se, por acaso, existe um recurso completamente descabido. Eu acho que seria, até, de certa forma, humilhante para a defesa fazer algo descabido. Talvez tente novos embargos de declaração, como aconteceu com o Collor, para que o Supremo diga, não, mas esse aqui é protelatório. Aí você tem a decretação do trânsito em julgado. Eu acho que até o final do mês é possível, sim, salvo uma eventualidade, que esteja decretado o trânsito em julgado. Decretado o trânsito em julgado, que fatalmente ocorrerá, aí a determinação de prisão é imediata. Vai ser uma determinação de prisão. Foi muito bom o caso do Collor, porque há muito pouco tempo. As pessoas acompanharam o ex-presidente da República, julgado pelo Supremo Tribunal, terminou o julgamento, ele foi preso. É assim que funciona, vai ter uma audiência de custódia e tal, e ele vai para o presídio. Aí nós vamos ter esse segundo momento, que é a discussão, e se tiver direito, tem que ser dado a ele o direito. Nós não queremos nenhum tipo de perseguição, é evidente, mas que eu digo a sociedade brasileira, as pessoas que lidam com o direito. Mas eu estou duvidando que vai ter a entrada de embargos infringentes, porque seria completamente descabido, né? A gente tem que fazer tudo pelo cliente, é óbvio, mas tem que conhecer a legislação, conhecer a jurisprudência do tribunal e tem que respeitar o Supremo Tribunal Federal. Entrar com um recurso que é completamente descabido, isso realmente... Agora nós vimos alguns advogados, que até se arvorando agora como candidato a Senado, a deputado, porque fizeram um feio lá, foram para a tribuna, ofenderam os ministros supremos, disseram que eles eram odiados, tudo aquilo é para aparecer. A defesa técnica do Bolsonaro é muito qualificada. Ela não vai fazer, no meu ponto de vista, um erro crasso como esse. Uhum. Agora, o Cacai, você citou aí da possibilidade de os advogados entrarem com um novo embargo de declaração. O que é que justificaria esse novo embargo de declaração? Obviamente isso é possível na justiça. O que é que justificaria um eventual novo embargo de declaração? Anderson, antigamente, a gente entrava com 10 embargos de declaração para impedir o cara de ser preso. Você está defendendo uma pessoa. Você imagina o desespero de um Bolsonaro quando chega em casa e a família está lá, ele foi presidente da República, e ele liga para o advogado que é sério e fala, o que você está achando? Ele fala, estou achando que no final do mês você vai estar na papuda. Então, a pressão é muito grande, é normal que tenha um desespero. Eu estou vendo aí que ele está desequilibrado, que ele está chorando. Qualquer pessoa que estiver prestes a ser recolhida ao presídio brasileiro, que é um flagelo graça, inclusive, a parte da atuação da ultradireita no Brasil, esse flagelo, a hora que bate nele, é natural que tenha um desespero. E o advogado, muitas vezes, isso é uma questão de cada um, cede à pressão do cliente. Então, assim, não, mas entra com o segundo embargo de declaração. Veja bem, você bem explicou. Embargo de declaração não é um recurso para um outro julgamento. Ele é uma tentativa de ver se tem obscuridade, contradição ou omissão. Se não tem por que entrar novamente.
Se entrar com outra agora para dar uma capa de embargos infringentes como impacto de declaração, vai sofrer uma reprimenda, entre aspas, jurídica do Supremo Tribunal, que vai dizer esses embargos são procrastinatórios. Advogado nenhum atuando na Corte Suprema do país quer uma decisão de que os embargos são procrastinatórios. Agora, a defesa é ampla, está lá na Constituição. Ela pode achar, não, aqui tem uma frase mal colocada, aqui tem uma coisa que deveria ter sido colocada e houve uma omissão, é um direito dela. Só que em 99,9% dos casos não funciona, e neste caso, como é um julgamento muito técnico, no meu ponto de vista, não funcionará. É o que a gente espera, acima de tudo, que esse julgamento, esse trânsito em julgado se dê o mais rápido possível para que o Jair Bolsonaro comece logo a cumprir a sua pena. Seria muito ruim, Cacá, e agora fazendo uma análise mais política, seria muito ruim se o trânsito em julgado se desse só no ano que vem, ano eleitoral. Como é que você avalia isso? Você acredita que essa decisão ainda vai se dar em 2025, essa decisão pela prisão efetiva do Jair Bolsonaro na Papuda e os efeitos que isso pode produzir caso só fique para o ano que vem, esse trânsito em julgado? Olha, você se lembra, eu estive com você aqui, para minha honra, em 18 de fevereiro, quando saiu a denúncia, a peça formal do doutor Paulo Gonet, eu li a peça e escrevi um artigo dizendo o seguinte: em setembro esse processo estará maduro para ser julgado. Quase todos os meus colegas disseram, que isso, Cacá, vai durar 2 anos, 3 anos e tal. Eu conheço o rito do Supremo, eu advogo lá há 40 anos. Esse caso é talvez o único caso grande criminal que eu não tenho atuado, grande que eu digo com importância de teses e tal, porque eu não aceitei advogar para golpista, embora tenha sido procurado, eu não quis advogar para golpista. Não critico quem advoga, não, é um direito meu, como é um direito dele pegar. Bem, neste caso, eu penso que o processo foi julgado em setembro. Começo de setembro, você se lembra, todos nós nos lembramos, o processo foi julgado no mérito. Depois você tem essas questões naturais, publica o acórdão, demorou um pouco porque o Fux queria fazer uma revisão, tem uns embargos que foram julgados com a presteza devida, agora dia 14 transita em julgado, salvo se tiver novos embargos, que serão considerados protelatórios, e aí transita em julgado. Então, assim, não há nada, processualmente falando, que leve à conclusão de que esse processo ficará para o ano que vem. Nós estamos em novembro, o ano do judiciário é um ano muito curto. Eu sou advogado e fico muito impressionado. Você, dia 20, tem recesso, só volta em fevereiro os tribunais superiores. Mas nós temos ainda mais de um mês, hoje é dia 10 ou 11, nós temos mais de um mês e 15 dias para chegar o recesso judiciário. Então, dá tempo de sobra de, em 10 dias, publicar o acordo e, em seguida, ter o trânsito em julgado. Então, eu penso que a decisão do Supremo Tribunal, que tem que ser respeitada, a gente tem que lembrar que o Bolsonaro está preso na domiciliar porque desrespeitou cautelares. E aí até um ponto muito interessante, Anderson, porque a gravidade de você desrespeitar uma decisão do Supremo é tal, e ele fez isso de forma reiterada, que naquele momento ele deveria juridicamente ter ido para a Papuda. Mas o ministro Alexandre, que é tão criticado por ser rígido, foi extremamente moderado. Mandou, o Bolsonaro, é o direito dele, mandou para a prisão domiciliar, que, sob todos os aspectos, ela é ruim sob alguns pontos. Ela é muito boa para quem está na prisão domiciliar, mas para o Estado ela é ruim porque ela é cara, exige funcionários na porta 24 horas, é um outro aparato. Na Papuda você já tem o Estado atuando, eles estão fazendo uma cela especial num determinado local dentro da Papuda, ele estará preso na Papuda, mas um presidente da República, especialmente um presidente como o Bolsonaro, que foi um homem que criticava os presídios, que dizia que bandido bom era bandido morto, que agredia verbalmente as pessoas que tentavam ajudar a melhoria dos presídios, esse homem não pode ir para o sistema penitenciário comum, que ele vai ser morto. Ele não é só pelo fato de ser presidente da República, é pela própria personalidade e origem do tanto de absurdo que ele falou. Então tem que ter mesmo uma prisão, uma cela, como o Sarkozy teve lá no La Santé, em Paris. Mas eu não vejo nenhum motivo para que isso não se dê este ano. Eu até te digo mais, eu nem tenho preocupação eleitoral, não. Eu acho que é um cumprimento de um rito importante. O Estado Democrático de Direito, que tentaram atingir ao fazer a tentativa de golpe, a gente tem que ver que nós estamos tentando preservar o processo penal democrático no Estado Democrático de Direito, que é exatamente
o que Bolsonaro e a sua gangue, os seus asseclas, tentaram atingir. Então, vamos dentro da normalidade. Publica o acordo, transita em julgado, manda prender, depois da discussão da domiciliar. Que, repito, antes, para você pensar nisso, você é uma pessoa influente e que tem credibilidade e capilaridade. Saindo a domiciliar, é necessária uma discussão nacional sobre e os outros. Porque os milhares de brasileiros que têm condição não estão usufruindo desse direito. É importantíssima essa reflexão que você traz aqui para a gente, viu, Cacá? Refletir a respeito do sistema carcerário e das pessoas que cumprem pena em prisão, em regime fechado, quando deveriam estar em prisão domiciliar. Ao que tudo indica, isso deve se dar ao Jair Bolsonaro, pelo menos é a pressão que é feita. Cacá, eu quero mudar de assunto, porque a gente tem outros temas importantes da pauta da justiça. A gente teve aquela chacina aqui no Rio de Janeiro. Esse é o nome que deve ser dado nos complexos do Alemão e da Penha, aqui perto de mim, inclusive, eu moro na zona norte do Rio, enfim, ouvi os helicópteros sobrevoando aqui a região, as viaturas da polícia passando naquela terça-feira trágica que a gente teve, enfim. Essa discussão a respeito do tema das facções criminosas, do crime organizado, está no Supremo Tribunal Federal. Aliás, no Supremo não, está no Congresso Nacional, né? A discussão a respeito do PL antifacção, que foi enviado pelo governo ao Congresso e cria uma nova figura penal para as facções criminosas, passa a enquadrar parte dessas condutas dentro da lei antiterrorismo. O presidente da Câmara, o Hugo Mota, ele indicou para relatar esse texto lá na Câmara o deputado Guilherme Derrite. Isso produziu reações dos governistas. O Guilherme Derrite, ele é nada mais nada menos que o secretário de Segurança Pública de São Paulo, que foi exonerado pelo Tarcísio de Freitas, justamente para participar dessa discussão lá no Congresso Nacional. Ou seja, houve ali certamente uma articulação entre o Hugo Mota e o Tarcísio de Freitas para colocar o Guilherme Derrite de volta lá na Câmara para relatar esse processo. Enfim, o texto produzido pelo deputado modifica a proposta original enviada pelo governo Lula, tira a autonomia da Polícia Federal para investigar o crime organizado e obriga a polícia a comunicar os governadores sobre operações que sejam realizadas, colocando em risco, inclusive, o sigilo de tais operações. Há uma suspeita de que os governos de alguns estados, Cacai, tenham ligações diretas com facções criminosas. Aliás, o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, fez acusações gravíssimas recentemente, relacionado justamente o governo Cláudio Castro ao Comando Vermelho. Enfim, o fato, Cacá, é que o governo vende a ideia de que está havendo lá na Câmara dos Deputados uma tentativa de blindagem do Guilherme Derrite e do Hugo Mota às facções criminosas ao tirarem essa autonomia da Polícia Federal. Especialistas também indicam que essa proposta banaliza a ideia do terrorismo, já que as facções seriam enquadradas dentro da lei antiterrorismo, como já foi dito. Eu queria começar, Cacai, dentro dessa discussão ampla que a gente vai fazer a respeito do tema. Você concorda com essa tentativa de se enquadrar as facções como organizações criminosas ou organizações terroristas? Que risco isso pode produzir? Olha, isso é um dos maiores absurdos que eu vi nos últimos tempos. Quer dizer, depois da chacina do Rio de Janeiro, onde a inversão completa, inclusive da mídia, né? Dos 121 que foram mortos, 43, se não me engano, não tinham sequer investigação criminal contra eles. Quer dizer, a mídia inteira devia ter dado a matéria, era 43 pessoas que não tinham investigação criminal foram mortas, assassinadas no Rio de Janeiro. O contrário, se colocou o Cláudio Castro, que é o chefe dessa operação, como um herói. Ele subiu 10% na pesquisa, teve 1 milhão de seguidores nas primeiras 24 horas. É tudo invertido. Agora, a discussão de levar a questão do antiterrorismo para as facções, eu vou dizer o seguinte, isso é um risco sob diversos aspectos. Em primeiro lugar, nós temos o risco da soberania nacional, porque a lei que existe dentro dos Estados Unidos permite que os Estados Unidos faça uma intervenção em pontos no Brasil se for equiparado a alguma questão ao terrorismo. E é bom a gente lembrar, Anderson, que tudo isso está concatenado. Olha, é natural, é normal, acontece, eu acompanho política, porque sou advogado de vários deputados, ministros e tal, que o cidadão deixa a secretaria para votar um projeto. Agora, no caso aqui, o presidente da Câmara, infelizmente, Hugo Mota,
fez uma combinação com o Derrite, ele já saiu para ser relator e em 3 horas ele tinha um projeto pronto. É óbvio que esse projeto estava costurado a várias mãos para proteger parlamentares, das emendas parlamentares que estão sendo discutidas, para proteger grupos específicos de políticos que estão nos governos estaduais e que, se tiver de ser comunicado antes da PF fazer uma operação, evidentemente não vai haver possibilidade da PF atuar. Num primeiro momento, ontem à noite teve uma modificação. No primeiro momento, tirava a PF, veja só que absurdo, da hipótese de investigação. Aí teve uma grita muito grande, uma perplexidade muito grande. Ontem à noite, o próprio Derrite, lá com sua equipe, fez algumas modificações, colocando uma hipótese de cooperação da PF, mas é tudo extremamente grave. Não podemos esquecer que nós tivemos, muito recentemente, um senador do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, dizendo que algumas questões pontuais do Rio de Janeiro se equiparavam ao narcotráfico, ao terrorismo, e que pedindo ao governo Trump para poder fazer intervenção armada em pontos específicos do Brasil. Esse projeto é um desastre, espero que não passe. Eles estão querendo votá-lo hoje. É claro, depois tem que ir ao Senado. É algo aterrorizante. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Anderson. Há muito pouco tempo atrás, nós tivemos um frenesi na Câmara dos Deputados para passar o projeto da impunidade. Foi algo impressionante. Eles queriam dizer o seguinte: nenhum crime poderia ser investigado, nenhum crime de parlamentar. Então, assim, o presidente do tráfico em tal lugar, o presidente do PCC em algum lugar, os milicianos do Rio de Janeiro, eles iam fazer o quê? Não vou mais dar dinheiro para deputado e senador. Vou eu próprio lá, porque aí eu estou livre de qualquer tipo de investigação. A Câmara, numa cena dantesca, das mais ridículas que eu já vi, infelizmente quase só evangélicos, eu respeito imensamente os evangélicos, mas nós vimos logo após a aprovação desse projeto na Câmara, um grupo de evangélicos rezando, ajoelhados, agradecendo a Deus a impunidade, agradecendo a Deus poder fazer qualquer tipo de crime. É incrível onde o Brasil chegou. Felizmente, a reação nacional foi muito grande. Vocês se lembram, milhões de pessoas nas ruas e várias pessoas escrevendo. O Senado, por unanimidade, rejeitou o processo. Olha, você ter unanimidade no Senado é algo inacreditável. É porque realmente a reação foi muito grande. Esse projeto agora, antifacção do Derrite e do Mota, que esse projeto é do Mota. O Mota é que articulou, junto com o Tarcísio, para em 3 horas o Derrite apresentou o projeto. Então, sem discussão na sociedade, sem discussão com o especialista, eu acho até que pode ter alguma chance de passar na Câmara, que está correndo desesperadamente dos 90 e tantos inquéritos que estão com deputados federais junto ao ministro Flávio Dino das emendas. Esse é o ponto-chave. O ponto-chave, as pessoas falavam lá na época da tentar aprovar o projeto da impunidade, falavam assim, não, isso é por causa da atuação do ministro Alexandre no processo antigolpe. Zero com o Alexandre. A coisa está posta. Hoje vai começar outro julgamento, serão todos condenados, vão para a papuda. Daqui a 2 meses ninguém nem fala em Bolsonaro. O Braga Neto está preso há 1 ano, ninguém nem fala dele. Agora, 90, pelo menos é o que diz a imprensa, não tem informação privilegiada, 90 e tantos deputados estão sendo investigados na questão da emenda pelo ministro Flávio Dino. Isso sim gera uma enorme instabilidade na Câmara dos Deputados. Enorme. E aí vem opiniões e projetos como esse, que é um desastre absoluto, né? Em vez de investir na inteligência, investir na cooperação, você tem o PL apresentado pelo ministro Lewandowski, que é extremamente interessante, quer ser discutido, e principalmente, Anderson, sem haver discussão com especialistas e com a sociedade. Então, o que eles querem é julgar hoje, apresentado o projeto ontem. Eu quero só lembrar aqui às pessoas que nos acompanham que quando o Moro era o todo-poderoso, como hoje o Derrite, esse filho todo-poderoso, com o Mota e tal, quando ele era o todo-poderoso, ele lançou um projeto anticrime e ele foi para a televisão e as pessoas perguntaram, eu lembro que eu estava vendo, mas o senhor não levou essa discussão? Ele disse, não, esse projeto é um projeto maduro, com a experiência que eu tenho e tal, e ele cometeu um erro fatal, ele provocou, através de uma mensagem atrevida no WhatsApp do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia fez uma comissão para estudar
Aqui não vai acontecer porque o Hugo Mota é o pai da ideia, foi ele que articulou com o Derrite. Mas o Rodrigo Maia, com muita autoridade, ele fez uma comissão de 17 deputados. A deputada Margarete era a presidente, estava lá o Marcelo Freixo, o Orlando, o Paulinho Teixeira e tantos outros. Esses deputados, inclusive, uma coisa interessante, eles me procuraram, porque tinha uma porrada de versão criminal, eu peguei 3 ou 4 advogados criminais, e durante um ano nós fizemos reuniões na minha casa para poder fazer uma opção e derrotamos fragorosamente o projeto do Moro. Aqui, pelo que eu estou vendo, o Mota não vai dar possibilidade nem de discussão. Vai votar em julgamento. Como é que você vota um projeto desse sem discussão? As pessoas mais preparadas que estão discutindo esse assunto há anos não são ouvidas. É um escárnio. É um escárnio com a sociedade. Só justifica o medo, do meu ponto de vista, que eles estão... Primeiro, aquela operação carbono que entrou na Faria Lima, que assustou imensamente, porque ali está a inteligência atuando de forma coordenada e tentando asfixiar o braço financeiro dos grupos organizados. Não tem nada a ver com o terrorismo. Até vi um especialista ontem à noite dizendo o seguinte: os italianos especialistas falam a máfia é forte na Itália, mas a máfia não é terrorismo. No Brasil, você tem o grupo organizado que é forte, tem que ser enfrentado com inteligência, organização e cooperação, mas não é terrorismo. Você tem as milícias, que também tem que ser enfrentado, mas não é terrorismo. Isso é o medo que estão, do meu ponto de vista, desses 90 inquéritos que estão no Supremo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Está claro que é uma tentativa aí de blindar essa turma, especialmente a partir da limitação aí para a atuação da Polícia Federal, dos limites para essa atuação. O Cacá, agora, como é que o governo Lula deve reagir a isso? Porque a gente sabe que foi um projeto enviado pela Presidência da República, uma discussão que se deu dentro desse contexto relacionado ao massacre que a gente teve no Rio de Janeiro. Enfim, o presidente Lula já deu inúmeras declarações em apoio ao Hugo Mota, defendendo o presidente da Câmara, enfim. Eu questiono muito essa postura do presidente Lula em defesa de uma figura como é o Hugo Mota. Mas, de toda forma, esse personagem, mais uma vez, mostra qual é o seu real interesse, acima de tudo. Como é que o governo deve reagir em uma articulação que é feita pelo próprio presidente da Câmara em diálogo com o bolsonarismo dentro do Congresso? Olha, o Lula tem muita experiência, né? Ninguém vai... Um presidente da República não vai abrir uma frente pesada contra o presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem muito poder. Eu acho que o Hugo Mota errou, mas acho que tem que ser tratado com o respeito que o cargo exige. Eu penso até, e tenho escrito sobre isso, que o Congresso Nacional não tem se dado respeito em várias circunstâncias. Naquele momento em que os deputados ocuparam a cadeira do próprio Hugo, do próprio presidente Hugo, teria que ter sido sumariamente afastados até ter um processo com um devido processo legal e ampla defesa, mas tinha que ter tomado uma atitude, não tomaram. Não caçaram o Eduardo Bolsonaro, que está lá fora já há 4 meses, se não me engano, 3 meses, pregando invasão ao Brasil, pregando que ministros do Supremo sejam penalizados. Ou seja, a coisa está de mal a pior. Mas eu acho que com a experiência que tem o presidente Lula, que é um estadista e que está cuidando de uma série de pontas soltas, isso vai ser levado com muita tranquilidade. Ontem você já viu a Gleisi, que é a ministra responsável por falar, fazer uma fala muito forte contra o projeto, especialmente nessa tentativa de colocar como sendo terrorismo também o presidente do PT. Então, na política, a coisa se resolve assim mesmo. Alguém vai lá e trata a coisa mais de forma institucional. Não dá para o Lula sair batendo boca com o presidente da Câmara, é evidente. Mas você tem os espaços institucionais de resistência dentro da própria Câmara. Felizmente, eu penso que a experiência daquele projeto de impunidade que passou na Câmara com muita tranquilidade, com aquela euforia toda, e que perdeu por unanimidade no Senado, é o maior freio que a Câmara deve ter. Porque não é possível que, novamente, os deputados vão querer se expor ao ridículo. Vários deles vão, porque estão sendo investigados, porque estão preocupados. Gente, você tirar a Polícia Federal, ao contrário, você tem que coordenar, colocar a Polícia Federal, colocar a Receita Federal, colocar o Ministério Público Federal
Agora não, querem tirar para a Polícia Federal. Ontem à noite houve um pequeno recuo, diz que, mas tem que avisar ao governador. Você imagina, eu sou advogado criminal, gente. Não existe essa hipótese. Isso é claramente algo para proteger grupos determinados. Estou ouvindo. Sempre esqueço aqui o microfone fechado, peço desculpas ao Cacá e aos nossos espectadores. Eu dizia, Cacá, que esse recurso, essa mudança no texto que foi feita articulada pelo Guilherme Derrite ontem, diante dos questionamentos que foram feitos, essa mudança mudou, obviamente, o projeto, mas segue sendo questionada pela Polícia Federal. A PF não aceita o texto da maneira que ele está. E essa discussão se dando de maneira assodada, como tem sido feito, ou se tentado lá na Câmara, é um negócio inacreditável. A gente precisa fazer essa discussão ampla com a sociedade, com os especialistas, enfim, é o que a gente espera, é o que a gente vai pressionar aqui para que isso seja feito e a votação não seja levada direto ao plenário, como quer o presidente da Câmara, Hugo Mota. Antônio Carlos Cacá, quero agradecer a tua presença mais uma vez aqui com a gente. Obrigado pelo papo conosco aqui no Faixa Livre. A gente certamente vai voltar a conversar em breve a respeito desse e de outros temas. Um grande abraço para você e uma boa terça-feira. Eu agradeço, um abraço a todos. Uma sugestão que você pode fazer é exatamente a que o Rodrigo Maia fez no projeto anticrime do Moro, que o Hugo Mota, presidente da Câmara, faça uma comissão com 20 deputados para discutir o assunto. Abraço grande. Grande abraço, até a próxima, Cacai. Conversamos aqui com Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. Cacai, que é advogado, criminalista e membro do grupo Prerrogativas,